A Microsoft, o setor de inteligência artificial da Microsoft, avisa aí que a maioria das tarefas de escritório será automatizada por inteligência artificial entre 12 a 18 meses. Então, o Mustafa Suleyman, CEO da Microsoft AI, fez uma previsão ousada em entrevista ontem, numa entrevista ontem ao Financial Times. Dentro de 12 a 18 meses, a inteligência artificial será capaz de automatizar completamente a maior parte das tarefas realizadas por profissionais de colarinho branco que trabalham em frente ao computador. Segundo Suleiman, profissões como advogados, contadores, gerentes de projetos, profissionais de marketing, a minha profissão, profissionais de marketing terão a maioria de suas atividades diárias executadas por agentes de IA autônomos. Ele descreve essa nova fase como o surgimento de uma AGI de nível profissional, uma inteligência artificial geral voltada para o ambiente corporativo, capaz de atingir desempenho equivalente ou superior ao humano em tarefas rotineiras. Trabalhos de colarinho branco, aqueles que você fica sentado diante do computador, seja como advogado, contador, gerente de projetos ou profissional de marketing, a maior parte dessas tarefas será totalmente automatizada pela IA em até 1 ano e meio, afirmou o CEO. O executivo destacou que já temos sinais claros dessa transformação na área de engenharia de software, onde ferramentas de IA já geram a maior parte do código escrito hoje. Para ele, o futuro próximo não será de eliminação total de empregos, mas de uma mudança radical. Os humanos passarão a focar em supervisão estratégica, depuração de alto nível, arquitetura de sistemas e decisões criativas, enquanto a IA cuida do trabalho operacional pesado. Suleiman também defendeu que a Microsoft está investindo em uma IA humanista e superinteligente, projetada para ampliar o bem-estar humano com forte ênfase em controle ético e autossuficiência tecnológica, inclusive reduzindo a dependência exclusiva de parcerias externas. A declaração gera debate intenso, enquanto alguns veem um salto de produtividade inédito, outros questionam se o mercado de trabalho está preparado para uma disrupção tão rápida e profunda. O futuro do trabalho de escritório, segundo o principal executivo de IA da Microsoft, está mais próximo e mais automatizado do que muitos imaginam. Tá aí uma notícia que realmente faz pensar. Eu estava até conversando hoje no escritório sobre essa notícia, por isso que eu acabei trazendo, mas muita gente falou, bom, pelo menos quem sabe fazer trabalho manual, né? Até aqui nessa região que eu vivo, muita gente mesmo que trabalha em escritório sabe fazer, né, instalação de alguma coisa, mexer em carro, o pessoal gosta, que é meio que cultural. Quem sabe fazer esse tipo de trabalho vai ter emprego. O meu caso, por exemplo, né, hoje eu trabalho em escritório, mas por muitos anos eu fui instalador, eu sei instalar janela, sei instalar porta, sei instalar telhado, eu sei fazer qualquer coisa na construção civil aqui nos Estados Unidos. Só que tem um problema, né? O problema que eu falei lá quando a gente começou a live. Aqui em Massachusetts, a gente tem um setor de construção muito aquecido, né? Tem uma demanda enorme no setor da construção civil. Por quê? Porque é uma região que tem muita gente rica. Tem muita gente que trabalha na região da Grande Boston, trabalham no setor farmacêutico, nas universidades, que aqui é um grande ramo, o MIT, Harvard, né, o Boston College, tem muitos professores que ganham muito bem, né? Então você tem uma série de profissionais aí que trabalham, né, na biotecnologia, gente que ganha muito dinheiro, mora naquela região da Grande Boston e tem grana para pagar, porque né, a mão de obra na construção é muito cara aqui, são serviços muito caros, por isso que dá dinheiro, né? Por isso que eu consigo financiar esse canal aqui. Mas o problema é que se essas pessoas não têm trabalho, quem vai pagar para o cara instalar alguma coisa? Entendeu? Então, acaba que todo mundo cai numa situação aí de não ter mais trabalho, né? E a gente viu, o Elon Musk falou que vai ser todo mundo rico, mas ao mesmo tempo, daqui a pouco a gente vai falar do Epstein, né? A gente viu que nos bastidores tem super ricos aí falando na extinção de pobres, né, cara? Então, a gente fica se perguntando, né? E quem tem filho, então, cara, eu vou falar pro meu filho fazer o quê, né? Estudar o quê? Sério, juro por Deus, às vezes eu vou encher o saco do meu filho, pô, hoje é dia de ler, vamos ler meia hora, pega o livro para ler, tem que estudar, você tem que se dedicar à escola. Daí eu saio dali, o bichinho vai, pega um livro, começa a ler, eu saio pensando, por que eu tô mandando ele fazer isso, né, cara? Eu nem sei se faz sentido. A gente precisa, mas a gente nunca soube, né? Nunca se soube. Então, os nossos pais também não sabiam.
O que eu acho é que é o seguinte, nós somos peões dentro desse tabuleiro, isso a gente sempre soube também, né? A questão é que se realmente a gente começar a entrar nessas teorias de conspiração, especialmente, né, a curto prazo, a gente vai ficar totalmente paralisado, né? Não vai conseguir nem fazer o mínimo para a gente manter a nossa felicidade na Terra. É basicamente isso. Eu vi, por exemplo, né, uma pessoa no Twitter que estava, né, uma pessoa que trabalha mesmo com epidemias e tal, falando, né, que a Covid talvez tenha sido uma espécie de tubo de ensaio para uma outra epidemia, né, uma outra pandemia, que aí sim resolveria esse problema sobrepopulacional, né? Eu acho que assim é meio loucura ficar muito preocupado com essas coisas, sim, mas não é impossível. Não é impossível, como o Diego falou, os super ricos já né, discutiram, já ventilaram essa possibilidade. Né? Então é algo que a gente pode pensar historicamente, por exemplo, assim que os motores de combustão começaram a ficar populares, o que aconteceu com os cavalos? Né? Os cavalos morreram. Né? A população de cavalo decresceu muito rápido. Né? Pararam de ter, né, tantos filhotes de cavalo e os cavalos ficaram velhos e morreram. Se a gente não tiver mais importância para o sistema econômico, o que vai acontecer com a gente? De certa forma já está acontecendo, que é a gente ter poucos filhotes. Né? O outro passo é radicalizar isso, fazer a gente ter menos filhotes ainda, né? E uma, né, sei lá, uma extinção quase, né, da nossa espécie. Né? Se a gente passar a ser totalmente inútil para o sistema, não existe nada que a gente possa garantir que não aconteça, né? Tendo em vista que essas pessoas não pensam nos seres humanos como algo que tenha um valor em si, né? Mas são, né, meios de produzir, né, de transformar insumos em bens e capital. A gente tem que pensar, né, Rogério, que tem a questão das escolhas também, né? Eu acho que não vai ser algo drástico, assim, porra, do dia para a noite, uma monte de gente perdeu o emprego, sabe? Eu acho que vai ser algo gradual, que a gente vai ter que se adaptar, né? Porque a inteligência artificial, apesar de ser uma ferramenta que é muito útil em vários aspectos, em algumas coisas ela não, porra, quem vai querer, né, fazer um negócio, por exemplo, vou colocar meu filho numa escola e lá tudo é com inteligência artificial, né? Porra, acho difícil a pessoa escolher, né, uma escola com máquina dando aula em vez de trocar o professor, né, que sabe o que está fazendo, que vai tomar decisões sobre o que ensinar, né, e como ensinar, vai conseguir identificar um padrão de cada aluno, né? Tem aquele contato humano que, porra, faz muita diferença, né? Então, talvez a inteligência seja enfiada goela abaixo na população mais pobre. Isso que eu ia falar, né? E quem tiver grana vai optar por continuar tendo aulas com profissionais, especialistas, né? Gente que tem didática, sabe, né? Sabe o que está fazendo. Mas tem qualquer coisa, Cadu, qualquer coisa de baixa qualidade pode ser normalizado. Né? Basta você realmente colocar dinheiro para fazer isso ser popular. Né? Então, assim, se com dinheiro suficiente e propaganda suficiente, as pessoas vão dizer, para que ficar lutando, né, para ter esse monte de ser humano, né, dando aula, né? Eles ainda por cima podem errar. A máquina erra muito menos, é mais neutra, não vai ter doutrinação na escola, é muito bom. Então tem várias coisas, vai ser uma guerra de narrativas em que um lado vai ter toda a vantagem e outro lado só vai ter, né, as dificuldades. Então é algo que a gente pode, se a humanidade for para nessa direção, a gente sabe qual vai ser o resultado já. Não tem o que fazer. Eu até torço pro Cadu tá mais certo do que eu, mas eu acho que discordo um pouco, cara. Acho que, principalmente no mundo corporativo, tem muita gente que
que não faz praticamente nada, cara, nessas empresas aí, em escritório. E alguns setores que a gente fala, pô, essas centrais de telemarketing, esquece, isso aí acabou, cara. Escritório de contabilidade, acabou, cara. Sabe, aqui eles chamam de paralegal, né, que são esses assistentes de advogados aí, pô, acabou. Eu não tô nem falando do advogado em si, ainda tô dando uma colher de chá, mas os assistentes, esses que ficam olhando o documento, analisando, conferindo, acabou, cara. Acabou. Tem várias profissões já acabaram, assim. A gente tá falando, pelo menos nos Estados Unidos, cara, corresponde a uma fatia muito grande dos trabalhos à disposição aí para quem é da classe média, né? A gente sabe que os Estados Unidos tem uma defasagem enorme hoje no setor que eles chamam aqui dos trades, né? Que são o setor o blue collar, né? O colarinho azul, não sei se existe uma tradução aí no português, mas as pessoas que fazem trabalho manual, né? Construção, limpeza, setor serviços e tal. Mas esses do colarinho branco aí, acho que já era. E são essas pessoas que consomem mais. Porque, na verdade, são os trabalhos que pagam melhor. Esses são os trabalhos que pagam melhor. Então, a gente, né, há 10 anos, 12 anos atrás, toda a família americana colocava a criança numa escola para aprender código, né? Código de computador. Seu filho tinha que saber isso, senão ele não teria futuro nenhum. E hoje não serve para mais nada. Então, você tem uma massa de jovens aí que passaram a adolescência toda aprendendo código e hoje não tem mais serventia, cara. Por isso que o cara lá foi estudar poesia, né, cara? O cara realmente, foda, né? A IA ainda é uma péssima poeta, né? Mas mas eu acho que os que vão se manter aí fortes no mercado de trabalho são os super qualificados, gente que tem capacidade de tomar decisões estratégicas, a gente consegue analisar problemas, identificar problemas, né? Coisa que a IA não faz, cara. A IA não toma decisão, não identifica problema, não estabelece um padrão, ela pode te ajudar, né, a manipular alguns dados, tá, a manipular algumas coisas, mas na hora de decidir o que fazer, ainda precisa de um ser humano ali, cara, de alguém que vai identificar de acordo com as premissas ali do negócio dele, né, do que ele precisa ali, né, e a IA não faz isso, não vai fazer tão cedo, né, porque eu perguntei para o ChatGPT em quanto tempo ele vai substituir meu trabalho, ele falou que cerca de 15 anos, cara. Então, eu acho que eu vou me aposentar. Vai dar tempo de aposentar. Por outro lado, né, Cadu, a gente até viu, né, o cara falando que um dos campos de investigação dele era porque essas IAs bajulavam tantos usuários, né? Então, às vezes, ele falou isso justamente para, né, não gerar alarde demais, né? Pô, vamos, né, vamos levantar a bola desse coitado aqui, né? O senhor Carlos, que está usando o nosso serviço, e dizer que o trabalho dele é importante, sim, né? Demorar, vai demorar. Pode ficar tranquilo. Mas ainda, Roger, ainda é porque a questão criativa é um problemaço para a inteligência artificial, cara. Eu mexo com essa porra todo dia. Você pede para ela criar alguma coisa, né? Por exemplo, cria um logotipo, sabe? Ela vai criar coisas muito parecidas, sabe? Sempre mais ou menos na mesma linha ali. Então, esse trabalho com IA vai saturar, cara. As pessoas vão ficar de saco cheio. Agora é novidade, tudo, né? Puta, cada hora é uma coisa nova. Mas vai chegar tá chegando já num tempo que não vai ter mais um salto tão grande, que as pessoas vão olhar para aquilo e falar, puta, não aguento mais isso, sabe? Já saturou. Quero algo diferente. A minha dúvida, sinceramente, eu volto a esse ponto, é se eles não vão conseguir convencer de que, né, o novo normal é o ruim, né? Vamos pensar assim, né, numa coisa bem comezinha, né? Poxa, a gente costumava ter bolacha de grande qualidade na nossa infância. Essas bolachas não existem mais. A gente vê algum tipo de revolta realmente, né, de uma crítica, né, a indústria de alimentos de como é hoje? Não, né? As pessoas se acostumaram e esse é o novo real, essa é a nova realidade, é o novo normal, paciência, né? Os chocolates ficaram ruins, paciência, né? Então talvez, né, a música do futuro, né, a propaganda do futuro, as artes visuais do futuro
seja tudo, né, um pouco merdificado e foda-se, né? A gente viu isso acontecer com inúmeras coisas na nossa vida, é por isso que eu tenho essa preocupação. A experiência de ser millennial foi ver as coisas apodrecerem, né? A gente viu uma internet que era super criativa, que era, né, uma centelha de esperança no mundo e virou um lixo, né? Virou uma bosta. A gente viu, né, a música popular indo pro esgoto, né? A gente viu, sei lá, cara, né? A gente passou de Nirvana para Oruan, né, cara? Para Bad Bunny. Então, assim, é algo que a gente tem que se acostumar. As coisas podem sim ser, né? Você pode acostumar o público a qualquer coisa, né? As pessoas aceitam a baixa qualidade. Basta você realmente ter vontade que as pessoas consumam as coisas ruins. Elas acabam nem sabendo mais diferenciar uma coisa boa de uma ruim. Do tipo, é música ou não é? É música, então tá bom, então já tá bom, sabe? Isso aqui é ou não um trabalho de arte visual? Tá bom já, né? Então é uma situação que dessensibilizar as pessoas é um trabalho muito fácil, né? A gente viu isso acontecer e é deprimente mesmo. Então essa é a minha preocupação. A Crisley falando aqui, até a nossa voz estão copiando. Ligam para a pessoa, não dizem nada para que a pessoa que atendeu falar alô algumas vezes para copiar a voz da pessoa. Não, tem que ficar esperto com isso aí, mas é o que eu falei, cria um código sua aí. Voz, cara. Esquece. Não tem. Imagina a gente, né, cara? Já tá clonado, não tem como.